Muito boa noite, pessoal do YouTube, ou do Spotify, ou da onde você estiver ouvindo isso aqui. Hoje, se você está vendo, no dia da estreia, é uma quinta-feira, exatamente às 19h30, estamos aqui com mais um podcast Legado. E hoje eu estou com duas convidadas muito mais do que especiais, a Nina e a Joyce. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Ah, que maravilha. Como é de costume, eu vou falar, né? A Nina é fisioterapeuta da área da ortopedia e a Joyce é fisioterapeuta também, só que da área da neurofuncional, né? Isso. E, cara, que legal isso, né? Eu até conversei com vocês duas durante algumas semanas para a gente programar esse podcast, né? Para conseguir a agenda de vocês. Isso foi bom porque a gente foi trocando algumas mensagens no WhatsApp. E, cara, como que me fascina esse mundo da fisioterapia. E eu queria começar perguntando para vocês, não sobre o mundo da fisioterapia, mas sobre vocês. E aí, acho que a Nina pode começar a me dizer por que fisioterapia e por que ortopedia também. Bom, eu escolhi fisioterapia porque eu sempre gostei da área da saúde, sempre quis trabalhar com saúde, sempre tive essa aptidão, né, em cuidar de pessoas, isso sempre foi algo meu. A área da ortopedia eu escolhi porque eu vi assim a grande necessidade, principalmente nos locais assim em que eu trabalhei, de ter realmente um atendimento melhor na área da ortopedia. A ortopedia vem agora com a prática baseada em evidências, né? Que é algo que antigamente... A fisioterapia, na verdade, ela é uma profissão muito nova. Então, tem muita coisa que está sendo descoberta agora. E a ortopedia, aqui no Brasil, está vindo muito forte com essa questão da prática baseada em evidência. Então, de só usar realmente aquilo que tem na literatura e deixar de lado aquela fisioterapia convencional que todo mundo sempre conhecia, que é só choquinho, terapias passivas. E foi visto que agora as terapias ativas, o exercício, que é um grande modulador, principalmente na questão de dor. Então, isso que eu achei interessante e que faltava nos lugares em que eu trabalhei, foi por isso que eu escolhi para essa área da ortopedia. Ah, caramba, que legal. Assim, já vou, né? Eu falei que eu ia perguntar para vocês, mas eu já tô cheio de coisas aqui, já tô pensando. Isso que você falou me atraiu a atenção quando você falou que de esporte e da fisioterapia antiga versus a fisioterapia nova, né? E você até comentou do choquinho, né? Eu já ouvi muita gente falar disso. Eu já vi também muita gente usar aquelas fitas. E para mim isso era até uma coisa moderna, essas fitas que se colocam assim. Mas então, como que era baseada a fisioterapia antes, então? É que, na verdade, como eu falei, a fisioterapia, por ser uma profissão nova, existia muita coisa que ainda estava sendo estudada, né? Coisas que eram usadas lá no início e que agora, com estudos mais recentes, com mais fisioterapeutas envolvidos nessa área científica, foi visto que, na verdade, muita coisa do que era usado não tem eficácia nenhuma, nem comparado a nada, né? Quem dirá comparado a boas técnicas. Então, agora a ciência está crescendo, a área da pesquisa dentro da fisioterapia está crescendo mais. Não é que algumas terapias passivas também não funcionem, porque elas têm o seu valor, mas principalmente quando a gente fala de dor, que é até uma questão que, já juntando aí com a ergonomia, não tem como não falar de dor, né? Principalmente falando de dor, a gente viu que agora realmente, cada vez que vão fazendo mais estudos, vai sendo visto que realmente o que funciona para dor é exercício. Entendi. O exercício ele chega a liberar até hormônios que são mediadores da dor. Sim. E isso está sendo assim recente. Antigamente não se falava tanto disso. Entendi, faz sentido. Caramba, legal. E nesse sentido você falou de terapias passivas passiva e ativa, né? Foi isso que você falou. Qual é a diferença de Sim, se a gente fosse explicar para quem não entende nada, qual é a diferença principal, assim, de uma terapia passiva para uma terapia ativa? É até legal a gente falar disso, porque muita gente realmente não tem consciência. Fisioterapia passiva é tudo aquilo que o paciente vai ficar parado e ele só vai receber a intervenção. E muitas vezes intervenções muito convencionais e às vezes até genéricas. Então, assim, deitar um paciente numa maca, um paciente com dor lombar, por exemplo, até pode ser devido à falta de ergonomia lá no local de trabalho dele. Deitar o paciente numa maca e eu só fazer a aplicação de um TENS, por exemplo, que é o choquinho, de um laser, ou fazer uma liberação ali da musculatura dele, isso é uma terapia passiva. Terapia ativa são exercícios, coisas que o próprio paciente vai poder fazer com o próprio corpo dele. Isso vai ajudando ele a ter um autoconhecimento até do corpo. Falando de dor, a gente consegue na ortopedia
ver qual que é o movimento preferencial do paciente. Então, assim, por exemplo, uma dor lombar. Tem paciente que quando ele flexiona a coluna, que ele vai para frente, ele sente muito a dor. E quando ele estende a coluna, que ele vai para trás, a dor dele alivia, ele não sente tanta dor. Então, que legal, eu sei que com extensão que eu vou tratar esse paciente. Então, a terapia ativa ela é muito boa e essa é a diferença, a terapia passiva da ativa. Sim. Cara, acho que essa até acho que abre uma ponte para já perguntar para a Joyce por que ela entrou nessa área. Mas falando em neurociência, né, em neuromotricidade, tudo isso, eu imagino até que talvez alguns exames de imagem possam dizer pra gente que muito do que era terapia passiva talvez tivesse algum efeito placebo, talvez? Com certeza. Eu acho que isso que a Nina trouxe é muito importante, porque essa questão da fisioterapia mesmo, ela vem sendo aperfeiçoada. Isso é o bonito do crescimento da nossa profissão, né? Porque antigamente muita coisa era feita, as pessoas sentiam melhora, entre aspas, e às vezes era uma melhora somente de um efeito placebo, né? A pessoa, somente por receber um toque ali, receber aquele movimento, eu não sei se quando a Nina falou do movimento passivo, muitas pessoas conhecem a fisioterapia por um movimento clássico. Paciente deitado numa maca, fisioterapeuta ali dobra a perna, vou falar num termo, né? Dobra quadril, joelho e tornozelo e volta, né? Sim. Então, aquele movimento clássico. E isso vem sendo redescoberto, eu acho que isso é muito bacana. Entrando um pouquinho na área do que acontece dentro do cérebro, por exemplo, de um paciente que recebe ali o tratamento com a prática baseada em evidência, foi estudado e comprovado para a gente, de certa forma, que acontece um efeito que a gente chama de neuroplasticidade. Existe quando o cérebro é ativado ali da forma que ele precisa, corretamente e bem estimulado, através dos exercícios principalmente, ou daquilo que o paciente está precisando, que a gente faz uma avaliação e tudo mais, existe como que é a palavra que eu posso usar? Um novo brotamento. Então, os nossos neurônios estão a todo momento ali funcionando. Quando acontece esse estímulo da forma certa, há um novo brotamento. É como se o nosso cérebro encontrasse novos caminhos e tudo se transforma ali dentro. O paciente aprende de uma nova forma, o paciente é estimulado de uma forma diferente, os hormônios dentro do corpo dele são liberados. Então, isso é muito legal. Então, a fisioterapia é incrível. Caramba, nesse sentido, assim, minha mente vai pensando em novas perguntas para fazer toda vez que a gente vai falando aqui. Nesse sentido, talvez exista um pouco de placebo, mas exista um pouco da própria ação do tempo, talvez, não? No sentido de que a pessoa está indo à fisioterapia, passar por um processo. Quando eu digo nas fisioterapias passivas, né? E muitas coisas que não tinham uma certa comprovação e que hoje podem estar caindo em desuso. Porque, querendo ou não, assim, algumas coisas, a ação do tempo vai acabar trabalhando na cura, vamos dizer assim, né? Um exemplo muito que eu lembro é que falava que o jogador de futebol, ele se lesiona e que a pessoa poderia ter um processo natural ali de cicatrização, mas que ele faz uma cirurgia porque a hora desse jogador é muito cara, então ele tem que voltar a jogar muito rápido. E nesse sentido, aí é uma pergunta que eu queria que vocês me respondessem. É mais placebo ou também tem um pouco muito da ação do tempo ali, enquanto ele está ali indo à fisioterapia, ele na verdade está passando assim, algumas técnicas que hoje já não são mais não caíram em desuso, muitas vezes eram a ação do tempo que estava trabalhando em cima desse paciente. Eu acho que depende, não sei o que você acha, mas eu acho que depende muito, cada paciente é único, por isso que eu acho que o tratamento da físio, ele vem crescendo tanto por isso, porque ele vem sendo cada vez mais individualizado, personalizado, através de uma avaliação bem feita, um tratamento bem estruturado, então eu acho que cada corpo é um corpo, cada corpo vai responder de uma forma diferente. Existem pacientes que são mais susceptíveis a esse cuidado, por exemplo, um paciente que se identifica mais com uma pessoa que vai lá e dá atenção. O paciente acaba tendo uma melhora do que se ele fosse num local que ele não conseguisse conversar, se expressar, ou que a pessoa não o ouvisse, né? Sim. Então, é um conjunto. Por exemplo, um atleta de futebol, por exemplo, que se lesiona, ele tem todo ali
um organismo único, né, que foi criado muito bem por Deus. E ele é diferente, o organismo dele é diferente de um atleta que pratica o mesmo esporte, mas que talvez tenha 40 anos. Então, o corpo dele vai se recuperar de uma forma mais rápida, talvez se recuperaria de uma forma natural, mas através da intervenção da físio, ele acaba se recuperando de uma forma mais rápida, mais eficaz, produz mais e isso eu acho que desencadeia muita coisa, né? Existe também a questão que a dor, ela é um fator biopsicossocial. Então, ela envolve não só a questão física, mas também a questão biológica, como você disse, o tempo de recuperação natural do próprio corpo, uma questão mental também, né? Então, biopsicossocial, tem essa questão do processo natural do corpo daquela pessoa, tem a questão social em que ela vive, que isso transforma completamente a percepção de dor dela também. Então, por exemplo, uma historinha assim muito clássica, né, que a gente costuma contar quando a gente fala que a dor é biopsicossocial. Uma dor por exemplo, de um cara que trabalha, acabou de ser mandado embora, saiu do serviço, pisou num prego, furou o pé. Ele vai sentir uma dor. A outra dor é a dor de um cara que acabou de ser promovido a presidente da empresa, sai ali fora e pisa num prego. A dor dele não vai ser tão forte quanto a dor do primeiro cara, porque tem questões emocionais ali envolvidas. Então, quanto pior também é o emocional da pessoa, o ambiente em que ela vive, isso até falando de trabalho também, isso vai influenciar de forma positiva ou negativa na percepção de dor dela. Então, por exemplo, no trabalho ali, uma empresa que se preocupa com a saúde do funcionário, que se preocupa com a ergonomia no ambiente de trabalho, que tem um ambiente de trabalho saudável, respeitoso, aquilo ali vai contribuir positivamente nas percepções físicas que o trabalhador vai ter. Agora, outra coisa é um cara lá que trabalha como caminhoneiro, por exemplo, que é um ambiente, eu ouvi já em vários lugares, assim, que é um ambiente mais pesado, onde as pessoas não têm aquele respeito sempre, é uma coisa muito bruta, assim, né, e tal. Então, o cara ouve muita coisa, às vezes, ruim o dia todo, já é um trabalho cansativo. A dor dele, com certeza, vai ser percebida de uma forma muito pior. Então, tem outras questões também envolvidas na dor. Tanto é que quando a gente vai avaliar um paciente com dor, a gente pergunta se ele é estressado, se ele é ansioso, se ele dorme bem, se tem algum fator emocional que está incomodando ele naquele momento ali, porque isso influencia diretamente na percepção de dor dele. É engraçado, né? Caramba, a Nina deu um mega exemplo, assim, não, se um funcionário que foi mandado embora pisa num prego, ou se uma pessoa que é promovida a presidente, quando ela falou disso, automaticamente na minha cabeça já veio assim, porque quando você está na escola, sua dor de cabeça é uma, quando você está assistindo desenho, sua dor de cabeça é outra. Já fui em outro exemplo, nada a ver, muito melhor seu exemplo. Mas é exatamente o que acontece, né? Acho que a gente pode, e quem está ouvindo também pode se identificar nessas diversas áreas, assim. E aí, assim, isso já me remonta a uma outra coisa, que você falou, deu o exemplo do caminhoneiro, e eu pensei, o caminhoneiro é uma pessoa que às vezes vive sobre forte ansiedade, inclusive de ser demitido se não cumprir a meta dele, né? Se você não chegar do outro lado do país, no prazo, você está demitido. Então, muitas dessas pessoas trabalham em privação de sono. E o quanto que esses fatores, por exemplo, privação de sono, ansiedade, não afetam na qualidade vamos dizer assim, da saúde do corpo, né? Um dos pontos também, quando a gente vai instituir ergonomia dentro de uma empresa, um dos pontos é esse, metas mais flexíveis, porque isso também vai fazer com que a pessoa crie ali uma condição mental e até uma condição de trabalho em equipe muito pior, né? E isso pode depender de vários fatores. Por exemplo, faltou um funcionário hoje na empresa. Eles não chamam um outro funcionário para trabalhar no lugar dele. Eles sobrecarregam ali um segundo com o serviço desse primeiro que faltou. E aí ele vai ter que atingir não só a meta dele, mas a meta do outro. Se esse cara já tem alguma coisa, alguma queixa física, alguma queixa de dor, isso com certeza naquele dia para ele vai ser muito pior. Sim, entendi. E assim, não vou perder o fio da meada. Joyce, por que neurofuncional? Por que fisioterapia
como que eu posso falar? Eu acho que todas as pessoas que escolhem por fazer a fisioterapia, por viver da fisioterapia, têm um mesmo ideal, vamos dizer assim, que eu acho que é poder ajudar as pessoas. Eu acho que isso é aquilo que nos move, né? E a neurofuncional veio para mim como uma área de identificação, enquanto vamos voltar lá atrás, né? Como eu escolhi a fisioterapia, talvez. Como toda estudante, eu saí do ensino médio meio perdida. Falei, o que eu vou fazer da vida? E sendo bem sincera, eu fui por eliminação. Eu não gostava nada da área de exatas. E eu entrei lá na minha época, tinha um site que chamava Guia do Estudante Abril. A revista Abril, né? Eu usei muito. E eu entrei lá, falei, vamos decidir aquilo que eu quero fazer da vida, né? Entrei aba por aba. E eu acho que a grade curricular tem muita matemática, então eu vou cair fora daqui. Aí eu acabei encontrando a fisioterapia assim, na cabeça de uma adolescente que estava procurando o que fazer. E acabei encontrando a fisioterapia, me interessei pela grade curricular, consegui entrar na faculdade. E daí, na faculdade em si, a gente passa por diversas áreas, né? A faculdade ela é bem ampla em questão disso. Cada universidade tem o seu programa, mas a minha universidade passou pelas áreas de ortopedia, neurologia, hospitalar e por aí vai. E eu me identifiquei muito com a área de neurologia. Eu acho que a fisioterapia ela é uma área muito legal, uma profissão muito legal, porque ela é bem ampla. Ela consegue abranger diversas vocações, vamos dizer assim, né? Um fisioterapeuta, por exemplo, para trabalhar dentro de um hospital, ele precisa de uma vocação única, né? Um fisioterapeuta para trabalhar com a área ortopédica tem uma vocação específica, neurofuncional e por aí vai. E a área neurofuncional me encantou pela possibilidade. De uma vez eu ouvi uma frase que eu acho que serve para fisioterapia em geral, mas fez muito sentido para mim, pessoalmente na minha área, que falava assim, que a fisioterapia, ela não devolve a vida, mas ela devolve a vontade de viver. Você poder ajudar alguém a ter vontade de viver com mais qualidade de vida, aproveitando aquilo que ela tem naquele momento, eu acho que é algo único. Então, a minha escolha pela fisioterapia foi mais ou menos assim. Caramba, nossa, demais, porque o que você falou faz todo sentido. Quantas pessoas não... E assim, eu sei que não é o caso de todo fisioterapeuta, mas quantas fisioterapeutas não são fundamentais no processo de reabilitação de alguém que, num acidente de carro, já não está mais andando. E assim, a pessoa que está andando e a pessoa que não está andando tem um brilho da vida muito diferente, né? Um do outro ali. E, cara, sensacional, porque, né, muita gente está morta em vida já. E talvez muitos fisioterapeutas tenham tirado dessa morte mental, dessa morte espiritual, muita gente, né, mesmo em vida. E isso é, cara, fantástico, assim. Eu sempre olhei essas profissões da área da saúde com muito carinho, né? Eu mesmo, quando eu fiz faculdade, eu estava tendendo um pouco para a área da saúde ali. E, cara, sensacional, assim, poder conversar com vocês duas. E falando nesse ambiente de fábrica e tudo mais, eu acho que a gente até entra um pouco no porquê eu convidei vocês aqui, né? E aí a Nina falou, o ideal seria colocar outra pessoa para substituir o profissional ao invés de sobrecarregá-lo. E hoje em dia se fala muito de metas flexíveis. E eu lembro que o meu pai trabalhava numa fábrica, e mesmo ele não trabalhando no mais braçal ali, ele trabalhava numa parte mais de arte, tinha uma coisa, e aí, olha, vocês me desculpam se o que eu falar foi uma grande bobeira, não tem a ver com a área de vocês, mas tinha a famigerada ginástica laboral. E aí você falando, foi me lembrando dessa questão da ginástica laboral. E eu queria perguntar, em primeiro lugar, tem a ver com a área de vocês, mesmo que indiretamente, assim, mesmo que não diretamente, essa questão de ginástica laboral? Tem sim. Tem? Totalmente, né? Então beleza, então tá. Eu acho que esse termo é um dos termos que foi atualizados com a evolução da fisioterapia, né? A ginástica laboral era uma prática que se tinha dentro das empresas em geral, para que os funcionários, de alguma forma, fizessem uma ginástica, vamos dizer assim, de uma forma bem literal, né? E eu acho que esse termo, com a evolução, com os estudos, pesquisas e a própria evolução da físio em si, da nossa área, gerou o nome ergonomia, como uma forma um pouco mais técnica, uma forma um pouco mais estudada, vamos dizer assim. A ginástica laboral é a antiga ergonomia, vamos dizer assim. Entendi. Aquilo que precedeu foi a ginástica laboral dentro das empresas e se transformou em ergonomia conforme a fisioterapia também se
evoluiu, né? Os estudos evoluíram. Entendi. Então, assim, né, tô aproveitando, o que é ginástica? O que é, já ia falar que é ginástica, não. O que é ergonomia nesse sentido, então? A ergonomia, eu acho que a gente pode definir como um estudo, né, um método que foi desenvolvido para que dentro das empresas ou dentro do local de trabalho, seja onde a pessoa for, ela tenha uma melhor qualidade de trabalho, vamos dizer assim, não sei se eu posso definir A assim. ergonomia, acho que ela é a adaptação do trabalho ao homem. Ótimo. Né? Uhum. Caramba. Isso mesmo. Se Nossa. quiser complementar, Não, é isso. Porque antigamente era o contrário, né? Antigamente era a adaptação do homem ao trabalho. Sim. Então o homem tinha que fazer ali, o ser humano tinha que fazer ali dentro do ambiente de trabalho dele aquilo que desse, da forma que desse, para exercer aquela função dele. E a ergonomia ela é isso, ela é a adaptação do trabalho ao homem. Então vai adaptar o ambiente ali de trabalho à saúde do homem que está trabalhando naquele local. Perfeito. Cara, e é engraçado isso, porque aqui no Vale do Paraíba, pelo menos, e aqui em São José dos Campos, onde a gente está gravando o podcast, que sempre teve muita fábrica, é impressionante o número de pais de amigos meus que foram aposentados por invalidez, ou aposentados por lesão, né? Ou então que estão indo na fábrica, ficam anos indo na fábrica lá para exercer uma outra função da qual eles não foram contratados porque foram lesionados. E eu acho que isso é muito católico, essa questão do que é ergonomia. Porque muita gente pode ouvir esse papo de adaptar o trabalho ao homem e falar, isso é bobeira, isso é frescura, isso é tipo um papo de, sabe, um papo nada a ver, um papo de quem... E a doutrina social da igreja, ela fala justamente de que o governo talvez tenha o principal papel de, como que fala, mediar ali as questões do trabalhador e do patrão, né, e da empresa, para que o trabalho seja o mais humano possível. E aí você falando isso, me vem uma luz, assim, cara, a ergonomia é um negócio que dá para ser encarado como algo muito católico, porque é chegar e falar, o homem não é para o trabalho, o trabalho que é para o homem. E, cara, isso é fantástico. De verdade. Quase um ato de caridade também, vamos dizer assim, né? Se preocupar com aquilo que o homem é, né? Com aquilo que o homem vai oferecer, com o bem-estar da pessoa em primeiro lugar, antes de algo lucrativo, algo meramente burocrático, vamos dizer assim, né? Sim. Nesse sentido, eu acho que se alguém que nos ouve aí já tem funcionários, né? E eu sei que tem gente, no legado mesmo, tem gente que já tem funcionários. Olha, faço um apelo para você. Pense com carinho na ergonomia dos seus funcionários, porque isso é um ato, como a Joyce disse, de caridade, de você tornar mais longos os anos dos funcionários, porque, né, a gente não sabe se as pessoas que trabalham conosco, né, a Nina agora já está falando de contratação, né, eu lembro que eu vi uma mensagem, fiquei super feliz. Eu também já consegui a graça de contratar 2 pessoas para trabalhar comigo. E, cara, é amar acima de tudo, né? Nós que somos católicos, é amar as pessoas acima de tudo. E por que não amar, mesmo que de uma maneira talvez diferente do que os nossos familiares e amigos, os nossos funcionários? E aí amando-os, cuidando deles, como se eles fossem nossos filhos, né? Na medida do possível ali. Eu sei que às vezes a amizade pode... eu não sei, sinceramente eu não sei. Tem gente que fala que a amizade pode conturbar certas relações, mas assim, eu pelo menos sou amigo de todos os meus 2 funcionários ali. Eu não sei como que vocês encaram essa questão, né? Mas eu acredito que venha no pacote também. É muito bonito a gente, como católico, pensar dessa forma realmente, né? O primeiro mandamento da lei de Deus, né? Eu acho que pensar no bem-estar de uma alma que está, né, trabalhando conosco ou trabalhando para nós, né, é super importante. Mas eu acho que isso também vem junto no pacote, a questão de você investir no teu trabalho, na tua empresa, porque eu acho que isso traz muito lucro, né? Você ter o seu funcionário feliz, você ter o seu funcionário bem, você ter o seu funcionário estimulado por um ambiente bem organizado, bem estruturado para ele, faz com que ele também se sinta motivado para trabalhar.
E eu acho que isso é muito legal da ergonomia também, né? O cuidado, né? Cada vez vem se falando mais, né, de empresas humanizadas, né? E já foi visto que as empresas que são humanizadas atualmente, elas se destacam nos resultados. É mesmo. Né? Então, as empresas que cuidam do funcionário, que se preocupam com os detalhes. E quando a gente fala de ergonomia, não é só a postura, a cadeira, a mesa que o funcionário trabalha, mas são várias condições ali no ambiente de trabalho. Questões climáticas, um ambiente muito quente ou um ambiente extremamente frio. Questões mentais, como eu falei para você, né? Qual é o tratamento ali dentro daquele ambiente de trabalho, né? E aí também as questões físicas, né? Então, as empresas humanizadas têm se destacado e as empresas que não são humanizadas, elas realmente não se destacam e elas têm vários prejuízos quando elas não introduzem a ergonomia ali. Eu lembro quando eu era mais novinha de ver uma reportagem que falava sobre a empresa Google em si. E eu lembro que eu fiquei encantada, porque eu falei assim, meu Deus, isso devia existir em todos os lugares. Porque assim, a gente é novinha, a gente pensa, né, quero trabalhar num lugar legal, ou algo assim. E eu lembro que nessa reportagem mostrava um pouquinho do escritório Google, mas fora, né? Não era aqui ainda assim no Brasil, não sei como tá agora. Mas mostrava assim os locais de trabalho, que eles tinham uma área de jogos, uma área de descanso, uma cozinha para os funcionários. Então isso fazia toda a diferença, né? E não só pela questão das posições, a ergonomia, às vezes as pessoas falam, escutam o termo ergonomia, é só uma postura correta que eu preciso adaptar ou algo assim, mas não, é muito mais. É um conjunto, né, que vai proporcionar ao teu funcionário ou você que está trabalhando ali naquela empresa a se desempenhar melhor. Eu acho que uma coisa que acontece muito, que a gente escuta, é a pessoa que está trabalhando em diversas áreas, isso pode se encaixar, né? E a pessoa tem uma dor ali na região do pescoço, fica ali tensionada, né? Isso a gente escuta quase todo dia, pelo menos assim na rotina, né? Nossa, eu tô com uma dor aqui no pescoço, acho que vou procurar um médico, mas na grande maioria das vezes é uma tensão que foi acumulada ali. Isso pode ser causado por um fator emocional, um fator ambiental, como a Nina tinha citado, um fator climático, talvez, e isso interfere totalmente na produtividade daquele funcionário, né, daquele serviço em si. Então, acho que a ergonomia, ela engloba muita coisa e isso, acho que por isso que é tão legal o estudo dela. Caramba, é interessante porque, querendo ou não, a gente falar de ergonomia não é mais só falar sobre movimento, sobre postura, mas é falar sobre saúde, na verdade, né? E falar sobre qualidade de vida, e falar sobre humanidade, sobre humanização. A gente, né, no limite, a gente que é católico, falar sobre amar, né, as pessoas. E eu acho que quando a empresa é pequena, né, que é o caso, eu acho que da maioria de nós atuais membros do legado, quando esse podcast está sendo né, na data que esse podcast, né, em 2023, agora, nesse ano desse podcast, essas empresas pequenas, eu acho que é uma obrigação nossa. Né? Porque assim, beleza, uma empresa com 100 funcionários, que se Deus quiser um dia, nós, não digo que terão novos membros só, né? Mas nós que hoje estamos no legado, teremos, você tem que arrumar outras maneiras de ser alguém, um empresário católico que ama os seus funcionários. Mas agora com 5, 10 funcionários, cara, a gente tem que estar muito próximo ali, cuidando deles. E aí nessa área da saúde, vocês falaram de uma coisa, eu já lanço uma outra pergunta. Quando a gente fala de flexibilização de trabalho, a gente também fala de descanso, não fala? Como que é essa questão? Porque assim, da porta para fora, eu não quero saber. De dentro, da porta para dentro, ali no horário de trabalho, como que é essa questão de relaxar, descansar? Como vocês, como fisioterapeuta, veem isso? Eu acho que existe um estudo específico, por isso que o fisioterapeuta ele está atuante hoje em diversas áreas, inclusive uma delas é a empresarial. Dentro das grandes firmas existe um fisioterapeuta contratado ali para trabalhar com ergonomia. Esse fisioterapeuta vai até o ambiente, faz toda uma avaliação, olha cada tipo de trabalho, cada área em específica, faz um roteiro daquilo que ele acredita que será melhor para cada um daqueles funcionários. Então, existe todo um estudo por trás, por isso que é uma coisa tão específica também, mas tão bonita, porque, assim, sendo específico, ele é voltado para cada ser humano que está ali, de certa forma, né? E através desses estudos é elaborado aquilo que se acha mais conveniente e mais
saudável, vamos dizer assim, para que cada profissional faça. Então, de tempos em tempos, por exemplo, vamos pegar uma situação empresarial, vamos dizer assim. Todos os dias, em determinado horário, o fisioterapeuta vai até aquele grupo que é separado ali. Existe um momento em que é feito ou um alongamento, se o fisioterapeuta achar que deve, ou algum ajuste de posição, ou algum tipo de relaxamento, algum tipo de tratamento para dor em específico, se aquela pessoa precisar, no caso. E é um momento específico mesmo para cuidado daquela pessoa, seja qual for a necessidade dela. E existe também o fisioterapeuta que atua dentro dessas empresas, a conscientização. Eu acho que as palestras, né, que ajudam muito nessa questão de cada área em específica que está precisando ser trabalhada naquele momento. Acho que é mais ou menos assim a atuação, né? Foi até legal você ter falado sobre as palestras e tal também, porque essa questão ergonômica, ela depende não só da empresa, mas também do funcionário de cumprir a ergonomia. Verdade. Então, tanto o fisioterapeuta nessas grandes empresas que tem, quanto segurança do trabalho, de ficar ali também cobrando e lembrando aquele colaborador de que ele precisa fazer aquilo e de que aquilo é bom para ele. Eu tenho uma amiga que trabalha como segurança do trabalho e ela fala assim, que ela trabalha numa empresa de pequena média, se eu não me engano. E aí, ali, por ser de pequena média, ainda está muito fácil de implantar questões ergonômicas e questões de segurança do trabalho. São poucos funcionários, tanto é que, se eu não me engano, só tem ela lá de segurança do trabalho. E ela tem que passar grande parte do dia dela cobrando os funcionários. Eles não querem usar EPI, eles não querem pegar um caminho mais longo para chegar até uma região lá da empresa, então eles andam por cima de tubulação, que é super perigoso, que é proibido. Então é uma questão que depende da empresa e também do colaborador entender que aquilo é bom para ele ou o que vai ser prejudicial para ele ali dentro também. Sim. Na conscientização, né? Eu acho que pensando na questão, por exemplo, que a maioria de nós do legado se encontra, né? Talvez algo mais escritório ou algo assim, né? Dependendo da área. Mas também é feito um estudo em específico, até mesmo para a posição que a pessoa senta. Então, como a gente estava conversando antes aqui, né, a questão de você estudar o seu ambiente e você passar, vamos dizer assim, 8 horas do seu dia sentado numa cadeira, no escritório, trabalhando. Muitas pessoas veem aqueles equipamentos todos e não entendem, né, não sabem o real significado. Que existe um mousepad específico, almofadado, para evitar ali uma tensão na região do punho. Existe um suporte para o pé, que deixa o pé numa posição ergonomicamente mais favorável, para evitar inúmeras situações, né? Então, eu acho que a ergonomia é legal por conta disso, né? E assim, eu como fisioterapeuta ortopédica, isso aqui eu não posso deixar de falar, que é o seguinte, independente do tipo de ergonomia que foi implantado naquela empresa, seja numa empresa grande, seja num escritório, numa linha de produção, numa barbearia, num consultório de dentista, o mais importante, falando agora do aspecto físico, são mudanças de postura constantes. A Joy comentou aqui sobre um mousepad, um apoio para os pés, uma cadeira ergonomicamente mais confortável e mais adequada. Legal, isso é muito importante, é indispensável. Porém, mesmo tendo todos esses itens no ambiente de trabalho, se eu passar 8 horas no meu dia com a minha mão aqui, a minha coluna reta e o meu pé ali no apoio, 8 horas vai me causar dor. Sim. Então, como eu te falei, que a terapia ativa, os exercícios são o melhor remédio para a dor, assim também no ambiente de trabalho, para evitar lesões, para evitar dor, para evitar desconfortos, são mudanças constantes de postura. Então, por mais que tenham ali os acessórios ergonômicos e tudo mais planejados para aquele trabalhador, continua sendo indispensável os alongamentos, as pausas e as trocas de postura constantes. Porque a gente sabe que a dor, ela vem por um longo período dando estímulos para um determinado local. Então, por exemplo, se eu segurar essa caneca aqui agora por 1 segundo, não vai me pesar. Se eu segurar essa caneca aqui por 8 horas, ao final das 8 horas eu vou ter dor. Então, a troca de postura constante, independente de qual seja o ambiente de trabalho, é indispensável. Entendi. Tô começando até a anotar as perguntas que eu quero fazer aqui, porque vai vindo pipocando na minha mente. Eu falo, vou anotar, senão vou esquecer alguma coisa. Nesse sentido, teve 2 coisas já que só dessas respostas que vocês me deram já me veio na mente,
que é a primeira delas, você falando já, então já que a ergonomia é tudo, né, que está relacionado à saúde, e até você falou que a dor como que a dor é? Explica, a dor é um processo Biopsicossocial. biopsicossocial. Já que é biopsicossocial, vocês acham que um terapeuta, um psicólogo, né, também seria uma boa adição ao ambiente de trabalho nesse sentido? E eu não estou nem falando de Setembro Amarelo, eu estou falando de ergonomia ainda, de dor, da questão do corpo mesmo. Vocês acreditam que um terapeuta faria toda a diferença nesse cenário de saúde do corpo? Acho que com certeza, né, Nina? Completamente, tá tudo ali interligado, né? A pessoa que ela está com a saúde mental dela em baixa, ela vai diminuir a produtividade no trabalho dela. Às vezes a saúde mental dela pode estar em baixa nem por questões só profissionais, só do local de trabalho dela. Pode envolver questões familiares, questões pessoais dela. Vai diminuir a produtividade dela no trabalho, isso vai gerar mais cobrança, isso vai gerar mais preocupação, então é um ciclo. O fator mental na dor, a gente da fisioterapia, a gente até fala assim, se o psicólogo soubesse o quanto ele consegue trabalhar a dor no mesmo grau que o fisioterapeuta consegue, ou às vezes até um pouquinho mais, ele iria ganhar dinheiro com os nossos pacientes. Porque a dor, ela é muito psicológica, em muitos casos. Eu dei aquele exemplo do prego, mas eu poderia dar diversos exemplos do quanto o psicológico afeta nessa questão de percepção de dor. Então, com certeza, a saúde mental do trabalhador ali, não só um terapeuta, um psicólogo, mas até falando assim de uma atenção primária à saúde mental do trabalhador, a forma como aquele profissional é tratado dentro da empresa, a forma como ele é abordado por um superior, a forma como ele é reconhecido dentro da empresa. Se for um ambiente saudável para ele, às vezes não tem nem necessidade do terapeuta assim de forma primária, só para aqueles que realmente teriam algo mais patológico. Né, se a empresa adotasse essas questões mais humanas, desde a contratação do profissional até o ambiente ali de trabalho dele, talvez o terapeuta em si só iria ser preciso, só iria ser necessário para alguém que tem realmente uma patologia, né? Sim. Uma das coisas, acho que importantes de ressaltar disso tudo que a gente vem conversando, assim, da evolução da área da saúde, muito se fala hoje sobre tratamento multidisciplinar. O que seria um conjunto de vários profissionais atuando juntos. E todos os estudos e pesquisas mais recentes vêm mostrando para a gente a necessidade de um tratamento multidisciplinar. Inclusive, acho que foi um princípio do SUS, se eu não me engano, que foi até mesmo se tornou um princípio do SUS, que foi se atualizando na necessidade de um tratamento multidisciplinar, justamente para esse fator biopsicossocial. Então, eu acho que o tratamento do nosso paciente, seja ele qual for, das áreas que ele precise passar, ele é muito mais eficaz quando ele é tratado de forma multidisciplinar. Vários profissionais da área da saúde trabalhando em conjunto a fim da melhora daquele paciente. Sei. Cara, eu acho isso engraçado porque a gente percebe, que assim, vocês já têm uma percepção enviesada por serem da área da saúde, então vocês entendem muito os processos, mas eu digo assim, como um homem comum que eu sou, e eu converso com outras pessoas que não são da área da saúde, de que às vezes a pessoa começa na academia e 2, 3 meses depois ela já sente que a mente dela funciona melhor, né? E o contrário também, a pessoa às vezes ela está passando por dificuldades financeiras ou espirituais, e quando ela consegue resolver essas dificuldades espirituais ou financeiras, como ela se sente menos cansada, ela se sente com menos sono, ela se sente menos ansiosa, né? E ela sente menos reflexos de dor e tal. E aí eu acho que com a sofisticação da saúde, a gente ia caminhar para a gente tem um presente já, né? Um futuro multidisciplinar, né? Porque a gente está já falando que é muito da sabedoria oriental, mente sã, corpo sã, espírito sã, né? Se fala muito da sabedoria do pessoal do Kung Fu, do Oriente. E nesse sentido faz todo sentido, né? Sim. Tipo, a gente ir caminhando justamente para isso. E aí eu já até pergunto para vocês, como fisioterapeutas, vocês acham que todo mundo deveria fazer academia? Se não academia, sei lá, algum esporte que seja, né? Atividade física? Sim, atividade sem física. dúvida. Todas as pessoas, quem tem dor, quem não tem dor, quem é idoso, quem tem alguma limitação física, alguma deficiência física, todo mundo.
Eu lembro até você falando da história, né, que foi se lembrando. Eu lembro da história de um casal, colega do círculo de amizades, assim, que eles tentaram engravidar por muito tempo e não conseguiam. E foram descobrindo ali diversos pontos que precisavam ser acertados, né, fisiologicamente de cada um. E até que eles conseguiram encontrar um profissional que deu uma orientação. Falou, ó, vamos tratar, vamos suplementar as vitaminas e etc. que precisam ser suplementadas, mas eu quero que vocês regulem a alimentação de vocês, então busquem um nutricionista e busquem exercício físico, os dois. E eles começaram nesse processo, quando tudo entrou nos eixos, eles conseguiram engravidar. Depois de anos tentando e não conseguiam. O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita, que foi criada por Deus de uma forma perfeita, mas que acho que qualquer objeto ou qualquer máquina precisa ser ajustada, precisa ser calibrada, o nosso corpo também precisa. E acho que, como a Nina ressaltou desde o começo, o exercício físico ele faz toda a diferença, seja ele da forma que for, seja dentro da água, seja no pilates, seja numa caminhada. Às vezes as pessoas têm essa ressalva, né? Eu não vou na academia porque eu não tenho tempo, eu não vou da academia porque não é perto da minha casa, mas não precisa ser especificamente uma academia. Faça alguma atividade física, dê movimento ao teu corpo, que o seu corpo vai responder bem. E a gente está falando de ergonomia, né, de trabalho, lesões no trabalho, precaução de dores, de lesões, né? As pessoas que têm algum tipo de dor, elas tendem a acreditar que o repouso é a melhor opção para elas, né? Isso por quê? Porque passa na televisão, porque o médico fala. Quantos pacientes que vêm para mim, o médico pediu repouso total, eu tenho dor na coluna, não é para eu fazer nada, é repouso total. Ou um pai que fala, nossa, o médico falou que eu nunca mais posso pegar minha neném no colo, porque senão a minha coluna vai travar, não posso pegar e tal. E é legal a gente falar sobre isso, porque por mais que pra gente que é da área pareça algo que é óbvio, né? Pra muitas pessoas não é óbvio. Pra muitas pessoas o repouso é o que vai melhorar a dor delas. E nunca é. Para uma pessoa, por exemplo, cardíaca. Eu sou cardíaca, eu não posso fazer atividade física. Eu tenho dor, não posso fazer atividade física. Todos podem fazer atividade física adaptada. A gente falando da fisioterapia, todas as pessoas podem fazer a fisioterapia como atividade física, como uma atividade mais, digamos assim, não tão leve, né? Não quando a pessoa vai só tratar a dor, mas quando a pessoa vai para fortalecer, para condicionar, todos podem de forma adaptada. Por isso a importância de procurar um profissional, seja um educador físico para quem vai para esse lado, seja um fisioterapeuta para que não tem desculpa. Eu sou cardíaco, vai ter atividade física para você, vai ter a fisioterapia para você. Eu tenho dor, vai ter também para você. Eu lembrei de um caso que, em atendimento também num paciente idoso, a gente fica ali de olho, né? É a nossa profissão, mas a gente fica ali corrigindo postura, como que eu posso falar? Orientando a forma correta de ser feita, colocando o paciente na angulação um pouco mais correta. E eu lembro de um paciente que ele chegou e falou para mim, essa semana eu fui naquela academia para idosos, aquela academia da terceira idade nas praças, e daí, de tanto a gente corrigir o movimento, ele se autocorrigia. E ele viu um senhor também, mais ou menos da idade dele, fazendo os movimentos. E ele falou, Joyce, o senhorzinho lá fazia os movimentos todos errados. Ele falou, ele precisava de um fisioterapeuta do lado para fazer o movimento para ele, com ele, né? Eu falei, é isso mesmo. É a sua conscientização que já mudou da importância que o exercício tem. E o exercício precisa ser bem feito também, né? Caramba. Nesse sentido que você falou de pessoas idosas, me vem uma coisa que um fisioterapeuta, acho que foi um fisioterapeuta mesmo, já falou para minha mãe. E aí eu queria abranger não só pessoas que já estão indo para a terceira idade, como minha mãe, se ouvir isso aí agora falando que ela está indo para a terceira idade, eu vou apanhar, né? Quando a próxima vez que eu for visitá-la. Mas qual que é a importância, então, principalmente no ambiente de trabalho, já que a gente está falando, somos um podcast para empreendedores, né, empresários, do fortalecimento muscular, então, assim, e que vem pela atividade física, né, vem, pela musculação, pela atividade física, para a gente poder evitar lesões, para a gente poder evitar acidentes que envolvam depois, né, vamos dizer assim, depois a pessoa vai encontrar com a Nina lá. Nina, eu tô quebrada, me ajuda. Importância do fortalecimento. Não só fortalecimento, mas fortalecimento, mobilidade, flexibilidade, né?
é muito importante. Cada um tem ali a sua importância a depender da função de cada pessoa, né? Então, por exemplo, alguém que trabalha ali sentado o dia todo, como você deu exemplo, seja num escritório, seja num consultório, né? Alguém que trabalha sentado o dia todo. Essa pessoa, se ela não tiver uma mobilidade corporal de forma global, mesmo que não das regiões que ela mais utilize ali, se ela não tiver aquilo, isso vai dificultar para ela não só no ambiente de trabalho, mas na vida dela como um todo, né? E quanto mais forte está o nosso corpo, quanto mais condicionado está o nosso corpo, que nem a Joyce disse, não necessariamente uma academia, não necessariamente só um fortalecimento, mas uma atividade física como um todo, para ter mobilidade, para ter flexibilidade e aí também para ter força, né? Eu acho que é importantíssima essa questão, porque muita gente pensa na questão, força. Às vezes a primeira imagem que vem na cabeça da pessoa é aquele músculo enorme, né, que é adquirido através de anos ali de fortalecimento numa academia. Mas não é só isso. A gente pode interpretar força como resistência também. Talvez se você fortalece o seu corpo fica preparado para ficar em pé um tempo a mais no teu serviço, né? Ou se você fortalece os músculos da tua coluna, a tua coluna fica um pouco mais preparada para você ficar sentado as horas que você precisa no seu serviço, antes de fazer os intervalos, né? Então eu acho que no nosso corpo existem muitos músculos, muitos grupos musculares, existe uma série de ossos ali, toda uma estrutura bem organizada, que ela precisa estar bem lubrificada, bem com uma mobilidade ok ali dentro dos padrões. Existem músculos que estão no nosso corpo que a gente até chama na área da saúde de músculos estabilizadores. Uma musculatura profunda que não está de forma superficial, mas que ela tem a necessidade de ser trabalhada para que a nossa postura ela fique de uma forma mais correta, né? Então, tudo isso é importante, né? É um conjunto de fortalecimento, mobilidade, flexibilidade, como a Nina falou, mas que é importantíssimo e a gente consegue isso através do movimento, né? E a gente na fisioterapia gosta de falar muito sobre funcionalidade, né? Então, qual é a sua função no seu trabalho? Até tem um vídeo, assim, que roda de vez em quando no Instagram, assim, de vários profissionais. Quando eles estão na academia, eles estão lá treinando um movimento que eles fazem no trabalho deles e depois mostra eles ali no trabalho. Eu vi uma vez uma mulher, né, na academia empurrando um objeto pesado e depois mostrava ela como aeromoça dentro de um avião empurrando a porta do avião. Então ela treina a atividade dela. E essa funcionalidade é super importante, super legal, não só para o trabalhador, mas para as pessoas de um modo geral. Qual é a função que você faz, que você desenvolve ali na sua vida, no seu dia a dia? Um dentista, ele faz muito o uso do braço, da mão, né? Numa determinada postura um pouco mais inclinada. Então, se ele quiser se condicionar para o ambiente de trabalho dele, se ele for, por exemplo, para uma academia, ele pode treinar, ele pode conversar ali, né, com o instrutor no momento da avaliação, e falar que ele quer se condicionar pro momento de trabalho. E aí, treinar a função específica. Isso também é muito legal. A gente vai fortalecer e dar mobilidade pro corpo como um todo, mas é legal também treinar a função específica. Eu, por exemplo, tenho alguns pacientes cadeirantes. E aí, eu vou tirar eles da cadeira e colocá-los em pé, por exemplo, né? E eu, quando comecei como fisioterapeuta, eu tinha zero força, assim, zero condicionamento, eu não praticava atividade física e eu vi a diferença que fez depois que eu iniciei, né, musculação e tudo mais. Não, que nem a Joyce falou, não pela força, não pelo músculo, mas pela resistência que você tem. Então, funcionalidade é isso, né? Você treinar aquilo que você mais vai usar. Isso todos os profissionais deveriam fazer. Sim. A Nina era o cardiologista que fuma, né? Tipo, era fisioterapeuta. Mas todo profissional da saúde um dia já foi, viu? E a gente às vezes aprende na marra, né? Que às vezes a gente fala muito sobre isso, mas às vezes a gente pena para aprender também. E às vezes a gente só aprende vivenciando, né? Daí a gente fala, opa, fui fazer a transferência de um paciente, aqui minha perna já não aguentou. Eu preciso fortalecer a minha funcionalidade, né? Aquilo que eu preciso para funcionar bem, vamos dizer assim. Sim. Nossa, nesse sentido, eu tava pensando aqui em algumas coisas mais práticas, assim, né? Desse ponto de vista, a gente tá falando de pessoas que trabalham, assim, né? Porque a gente vai ter uma realidade muito de, sei lá, às vezes a pessoa tem uma equipe muito pequena, ou às vezes a pessoa é um autônomo, um autoempreendedor ali que nos assiste. Nesse sentido, você acha, como que seria uma relação saudável ali de
de ajudar as pessoas a se entenderem para que elas tivessem mais essa saúde ergonômica ali no trabalho, né? Eu já penso em um monte de coisa assim relacionado ao fato de que muitas vezes seja barbeiros, pessoas que trabalham na padaria, eu pensei até em exemplo de psicólogos, que muitas vezes não deixam espaço na agenda e não conseguem nem sair para fazer xixi, assim, quanto mais para se alongar, tudo mais. Como que vocês acham que essa relação pode ser mais harmoniosa, assim, nesse sentido? Eu acho que, primeiramente, um bom planejamento, né? Como você mesmo falou, tem psicólogo que não deixa nenhum espaço ali na agenda para isso. Quem trabalha dentro de uma empresa, espera que a empresa tenha atitudes humanas ali, ergonômicas para com ele, para melhorar a condição de trabalho dele. E quem trabalha de forma autônoma, não tem quem faça isso por ele, tem que ser ele mesmo, né? A gente tem que, quando a gente vai pensar na nossa saúde física e mental no ambiente de trabalho, a gente precisa realmente ter um certo tempo de dedicação para com aquilo, porque senão a gente vai deixando para lá. A gente fala, santo de casa não faz milagre, né? Então, que nem você falou, você era o cardiologista que fuma, por exemplo. E é isso. Às vezes a gente, no próprio ambiente de trabalho, quando a gente trabalha sozinho, a gente acaba não pensando tanto nessas questões, ergonomia, saúde mental, e a gente precisa ter um planejamento. Não tem, assim, uma receita, né, Joy? Uma receita de bolo. O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer isso, isso, aquilo. Principalmente como profissional da saúde e outros profissionais também, adquirir hábitos saudáveis, né? A Joyce falou muito dessa questão multidisciplinar. Quem é autônomo, por exemplo, você que agora você tem funcionários ali, mas antes você trabalhava sozinho. Não tem uma empresa para estar ali vendo a sua postura, vendo como está a sua alimentação, como está a sua saúde mental. E se você mesmo não fizer o seu planejamento para experimentar na prática como quando você tiver um funcionário, da onde que você vai tirar, né? Como que você vai começar a pensar neles se você não pensava em você mesmo? Então tem que ter um planejamento. Durante muito tempo, eu era essa psicóloga aí que não tinha tempo nem para ir ao banheiro. Eu atendia, assim, das 7 da manhã às 9 horas da noite e não tinha tempo para nada, não me cuidava, faltava na academia, comia mal. E isso foi piorando meu desempenho, obviamente. Isso foi piorando minha saúde mental, isso foi afetando na minha paciência na hora de atender um paciente, né? Atraso, trânsito. Então, planejamento em primeiro lugar. Sim. Eu me lembrava, enquanto vocês conversavam, dos ensinamentos que grandes santos deixam para nós, né? Ser fiel nas pequenas coisas e as grandes se tornarão mais fáceis. Em outras palavras, eles usam, né? Mas eu acho assim, que se a gente aprende a se autoconscientizar nas pequenas coisas, hoje você é um profissional autônomo, trabalha sozinho, tá criando a tua empresa. Você se cuida em primeiro lugar, porque isso vai ser vamos dizer, como que eu posso falar? Vai ser uma consequência, né? Eu acho que quando você faz por você, você cria ali o seu método, você vai querer que também os seus funcionários, quando eles vierem, façam a mesma coisa, tenham a mesma qualidade, tenham o mesmo desempenho, né? E eu acho que a palavra talvez seja conscientização. Se a gente pudesse universalizar, vamos dizer assim. Porque eu acho que quando você se dá conta de que você precisa se cuidar e cuidar dos seus que estão ali com você, eu acho que é o que faz a diferença. Eu me deparei com uma frase que me chamou muita atenção, faz pouco tempo, que muito se tem investido hoje, a gente gasta muito o nosso dinheiro com a doença. Sendo que a gente poderia gastar o nosso dinheiro com a saúde, em primeiro lugar, trabalhando de uma forma preventiva. E eu acho que se a gente fosse colocar ali ao final da vida na ponta do lápis, a gente teria gastado muito mais dinheiro com doença do que com saúde. Então, quando a gente volta o nosso olhar assim, para essa área de conscientização, que a gente precisa investir o nosso dinheiro na nossa saúde para que não chegue a doença, eu acho que é o ponto-chave que muda a nossa cabeça. Assim. Entendi. Caramba. É engraçado porque quando eu chamei vocês, né, pra gente falar sobre ergonomia, pra gente falar sobre essas coisas, na minha cabeça eu tinha outras questões que eu imaginei que a gente fosse abordar, e eu imagino eu peço até desculpa se tem alguém assistindo pensando, mas eu tava pensando em dicas super práticas. Mas, cara, se o nosso podcast é focado para empreendedores, para empresários, eu acho que o nosso caminho acaba sendo meio que tendo que ser esse mesmo, sim, porque, querendo ou não, igual vocês falaram, deram exemplos, tem o apoio para os pés, para quem trabalha no escritório, sentado, tem o apoio do mouse, isso tudo eu acho que as pessoas podem achar até no Google, até, né? Ou então, melhor do que achar no Google,
contratar, né, Um um fisioterapeuta. fisioterapeuta para dar uma consultoria e tudo mais. Porque o que você falou, eu acho que talvez seja, pelo menos para mim, que estou ouvindo, e assim, a minha realidade é que todos nós somos remotos na minha empresa. Eu trabalho da minha casa e os meus 2 funcionários trabalham da casa deles. Então, conscientizar, né, e promover a ergonomia. Porque eu acho que o nosso principal papel enquanto empresário, empreendedor, é isso. É promover e conscientizar e insistir. E eu diria até no limite obrigar, né? Eu tenho um dos meus funcionários é alguém que prefere, e isso é muito comum dentro do marketing digital, muito comum dentro da galera que a gente gosta de chamar de extremo-humanas, né? De português, de design, de arte, de trocar o dia pela noite. Então, geralmente, eu recebo um reporte das coisas que foram pedidas para o meu funcionário às 4 da manhã, quando ele está indo dormir. E aí, assim, às vezes até é um papel nosso, meio que de falar, cara, você não pode fazer isso. Eu não quero isso, né? Você vai descansar. Porque eu estava pensando de vocês falando assim, né, que muitas vezes o funcionário é a pessoa que não obedece, é a pessoa que passa debaixo do lugar perigoso para encurtar caminho. E aí eu fico vendo que nós temos quase um papel paternal, maternal ali de falar assim, olha, você vai descansar. A gente agora, né, pensei no caso do André, que tem uma barbearia. Agora, e isso muitas vezes passa pelo medo de perder lucro, né, de falar assim, não, eu vou perder um horário, né. Eu pensei muito na figura do André, assim. Se eu colocar 5 minutos de descanso, 10 minutos de descanso entre uma atividade e outra no meu barbeiro, pode ser que eu perca 1 hora e que sejam 1, 2 cortes. Mas eu fico pensando que é uma obrigação nossa como empreendedor, às vezes ir no nível de obrigação com as pessoas de falar assim, você vai descansar. E na verdade é o contrário, é mais natural que a empresa perca com tudo isso. Eu estava lendo num livro e falando assim sobre grandes empresas, mas isso vai se aplicar às pequenas ou a qualquer outro negócio. Nas grandes empresas, eles têm muito índice de faltas de funcionários pela falta de ergonomia. Então, o funcionário está doente, está com dor, acaba faltando muito. Eles têm a questão do convênio. Quando o funcionário começa a procurar muito o plano de saúde por questões específicas do trabalho, o convênio ele começa a ir atrás dessas empresas, procurar saber o que está acontecendo e dependendo, se for realmente comprovado que aquilo ali veio de questões do trabalho, as taxas do plano de saúde para aquela empresa podem até aumentar. E tem uma terceira questão também de afastamento, que quando um funcionário é afastado da empresa por questões de trabalho, por lesões de trabalho, e o INSS assume aquela pessoa, vai pagar aquela pessoa para ela ficar afastada, o Ministério da Saúde, ele vai até do trabalho, o Ministério do Trabalho, ele vai até aquela empresa, ele vai verificar se aquela questão do funcionário realmente ocorreu dentro daquela empresa, e se for comprovado que sim, é aplicada uma multa sobre aquela empresa. Então, assim, a empresa ela só tem a perder. Isso para os pequenos também. Você falou, por exemplo, do André lá na barbearia. Ele só tem a perder se um funcionário dele for trabalhar com dor, se um funcionário dele for trabalhar estressado, se for um ambiente quente demais, onde eles não conseguem oferecer uma qualidade de trabalho e nem uma qualidade legal ali de ambiente para o cliente. Então, a empresa ela só tem a ganhar aplicando a ergonomia. E a ergonomia, a saúde do trabalhador, ela vai para além da ergonomia, né? Não são só aquelas questõezinhas ali que nem você falou. Talvez as pessoas esperassem questões práticas, né? A posição da mesa, a posição do barbeiro. Isso é muito fácil e é até meio que intuitivo, né? O André sabe que se ele ficar com o braço lá pra cima, cortando o cabelo o dia inteiro, isso vai doer. Ele sabe mais ou menos ali qual que é a posição legal pra ele, né? Sim. Mas a saúde do trabalhador, ela vai além das questões ergonômicas. Uhum. Não, eu já até comentei, acho que até com vocês, até enquanto a gente conversava, assim, se você for ver o reel de barbearia, os barbeiros tudo assim, ó, com o pescoço assim, 90 graus aqui, assim, como se fosse uma avestruz, cortando o cabelo. Se a gente vai parar para pensar em cada área específica de trabalho, a gente consegue identificar. A gente fala que quando a gente entra para fisioterapia, o nosso olhar fica meio clínico. Uhum. A gente olha as pessoas na rua, assim, a gente consegue identificar o que pode estar acontecendo. Mas você vê, por exemplo, as manicures. Eu pensei numa manicure agora. A postura
postura que uma manicure precisa ficar, né? A gente falava sobre, por exemplo, a questão de uma pessoa que trabalha numa padaria. A pessoa fica ali fazendo esforço com os membros superiores, né, os braços, o dia inteiro. Às vezes numa postura totalmente incorreta, né? Que se ela tivesse uma conscientização diferente, ela faria diferente e talvez o trabalho dela renderia muito mais, né? Caramba. Eu só vou fazer uma correção aqui, tá? Eu estava dando um exemplo de um concorrente do André, porque o André, eu até já conversei com ele sobre ergonomia, falando, nossa, seria legal se a gente falasse sobre esse tema, porque eu queria sentir meio assim. E o André, inclusive, já falou que já chamou a gente para falar sobre ergonomia lá na barbearia dele. André, não é você, tá? Eu sou concorrente, que é uma pessoa que com certeza não cuida dos funcionários. Já tá com um projeto diferenciado dentro da barbearia. A barbearia mais charmosa da cidade. E ele me comentou, assim, porque eu falei assim, eu vou conversar com algumas pessoas do legado para saber se não seria muito moroso, se não seria muito maçante eu falar sobre ergonomia. Porque, sei lá, o que eu tava vendo na internet que eu pensei nesse tema. E aí, quando eu falei com o André, ele falou, pô, legal, eu já inclusive já levei gente para falar sobre isso lá na barbearia. E, né, André? Né? E, cara, eu acho isso fantástico. E aí, já que a gente está falando em negócio e tudo mais, eu queria sair um pouquinho da ergonomia para falar sobre business, para falar, já que a gente é do legado, né? Inclusive, estamos aí estreando, né? Eu estreando com a Nina e com a Joyce as nossas canecas do legado. Queria agradecer ao Jefinho, que nos proporcionou, né, através da Usidons, essas canecas. Muito obrigado, Jefferson. Com fisioterapeutas, vocês duas, agora do ponto de vista de businesswoman, né? De businesswomen, né? De mulheres de negócio. Como que é ser profissionais tanto autônomas, né? Porque a Nina falou de contratar, mas começou assim, como de olhando a fisioterapia como um negócio. Como que é para vocês isso? Bom, para mim, olhar a fisioterapia como um negócio é algo muito recente. Assim que eu me formei, eu fiquei até meio perdida nessa questão, assim, de como eu poderia crescer dentro da minha área, né? E aí, falando agora sobre o que eu faço, né? E sobre como surgiu a ideia do empreendedorismo e tudo mais. Primeiramente, claro que é algo planejado por Deus. Deus me surpreendeu, Deus me deu esse presente, porque era algo que eu nunca pensei, eu não tinha nem ideia que pudesse existir. E aí eu sempre falo para todo mundo que com certeza eu acredito, assim, que o início dessa empresa agora seja realmente uma vontade de Deus, porque não era algo que eu pensava e nem que era do meu conhecimento, que foi, assim, abrindo a minha mente também depois de ter conhecido o legado. A questão da minha empresa, né, que está começando agora, ela surgiu, primeiramente, pela demanda alta que eu tinha de atendimento de paciente que eu não conseguia dar conta. E segundo, essa parte que eu acho muito legal. Primeiro porque o mercado da fisioterapia, pelo menos na nossa região, ele carece de bons profissionais, de profissionais que façam a diferença. O nosso trabalho como fisioterapeuta, como a Joyce disse, ele é um trabalho muito humano, ele é muito assim, tem que ter o dom, tem que ter a vocação para fazer aquilo. A gente está trabalhando com pessoas completamente vulneráveis, em situações muitas vezes desagradáveis, então já precisa existir ali um dom, né? Uma aptidão realmente para fazer aquilo. Então, a ideia da minha empresa, eu estou abrindo agora uma empresa de fisioterapia domiciliar, com a ideia de prestar serviços padronizados e de excelência na nossa região. É algo que ainda não existe no Vale do Paraíba. Existem várias empresas que prestam serviços domiciliares, mas por convênio. A nossa empresa ela vai ser particular, justamente pela carência de bons profissionais. Então, assim, a gente quer levar para dentro da casa do paciente um serviço de excelência, um serviço padronizado e um serviço humano. A gente, agora, né, como empresa, nós estamos tendo muita aceitação disso pelas pessoas, pelos pacientes. As pessoas estão gostando e é algo que, assim, tem chances de crescer realmente, porque, como eu disse, o mercado, ele carece, né, de profissionais humanos, de profissionais, agora falando assim da parte católica, né, de profissionais honestos, comprometidos com o horário, comprometidos com o bem-estar do paciente, comprometidos em levar realmente um tratamento que funciona. A gente falou, né, de prática baseada em evidências, de levar algo que realmente é atual, que foi estudado, que foi visto que dá certo. Então, eu acho que a fisioterapia,
ela é um mercado que tende a crescer muito também, porque apesar de a nossa sociedade estar adotando hábitos de vida saudáveis muito mais do que há 10 anos atrás, por exemplo, a conscientização sobre atividade física, nutrição, melhorou muito. Mas também, ao mesmo tempo, por outro lado, a gente tem alimentos industrializados, a gente tem radiação por vários meios ali, celular, por exemplo, né? Então, lá no futuro, muita gente vai precisar de cuidados com a saúde e que esses cuidados precisam ser cada vez mais atualizados e melhorados para essas pessoas, né? Eu acho que a fisioterapia como um negócio, para nós, assim, além de ser aquilo que a gente ama fazer, né? Aquilo que nos nossos princípios, nos nossos valores é algo muito louvável, porque a gente pode, através do nosso serviço, ajudar alguém. Eu acho que é uma área que tem crescido bastante também, né? O mercado realmente, falo pela experiência, a gente tem experiências diferentes, mas assim, um mesmo olhar. Que a fisioterapia hoje tem carecido de bons profissionais, e profissionais que realmente façam com amor, com diligência aquilo que a fisioterapia pede, né? Acho que não só na área da fisioterapia, mas em todas as áreas, a gente fala para empreendedores, né? Que é necessário e isso tem se destacado muito justamente por isso. Hoje o nosso mercado carece de profissionais honestos, como a Nina citou, profissionais diligentes, profissionais íntegros. Eu acho que isso tem feito a diferença, né? Não só por nós sermos católicos, por nós estarmos nesse meio, mas carece muito dessa integridade como pessoa. E a fisioterapia é uma área que necessita, acho que ainda mais disso, porque é uma área que necessita de um olhar humanizado, um olhar ali específico para cada pessoa. E eu acho que é uma profissão que tem muito a crescer. É uma área uma profissão em que existem várias áreas dentro, então ela está crescendo bastante. Eu acho que é uma área muito louvável, né? Eu acho que é uma área muito prazerosa também de trabalhar assim dentro da fisioterapia como business. É uma área gostosa, assim. Eu lembro de que quando eu entrei na área, assim, eu lembro em oração eu colocava assim, Senhor, me permita trabalhar um dia numa área, numa profissão que eu acorde para trabalhar feliz. E isso na minha cabeça, até um tempo atrás, era muito difícil, porque eu lembro de acompanhar, né, meu pai que trabalhou em indústria, levantando ali, trabalhando por obrigação, que é realmente a necessidade, o nosso ganha-pão, né? Mas eu acho que quando você tem uma profissão em que você levanta e fala, poxa vida, eu vou ajudar alguém. Eu acho que isso é o diferencial, né? Eu vou poder hoje levar a pessoa a ter uma vontade de viver diferente. Então, eu acho que é uma profissão muito gratificante, né? Isso que você falou é interessante, né? Vocês duas falaram sobre isso, na verdade. Que é engraçado que quando a gente fala sobre profissionais, parece que só importa a competência técnica. Que é como se fosse assim, não, eu sou a melhor fisioterapeuta da minha turma, tirei 10 em tudo. E aí eu não preciso ser pontual, eu não preciso ser diligente, eu não preciso que a pessoa de fato valorize meu trabalho, porque é engraçado isso, né? Assim, às vezes a gente tem a visão, eu vou cobrar o preço que eu acho justo aqui e tal, tudo mais. Só que você não consegue transmitir para a pessoa que está lá com o seu cliente ou o seu paciente que aquilo valeu o que você queria cobrar. E aí a gente quer se enraivecer, se entristecer de que nós não somos valorizados, mas a Nina falou que chega na hora e tipo assim, bicho. É muito engraçado isso, porque isso passa muito até pela falta de planejamento que você falou, que aí, beleza, você encaixa lá 9 pacientes em 9 horas e você quer chegar na hora, supondo assim que, sei lá, que um atendimento dure 50 minutos. Como que você faz atendimento domiciliar e só estamos morar na mesma rua, assim? E a questão não técnica, você falou, né? As pessoas, elas focam muito no eu sou a melhor, a minha técnica, o meu curso. A questão não técnica, ela é tão importante quanto a técnica na área de fisioterapia. Quando eu comecei com a empresa há poucas semanas atrás, eu reuni os fisioterapeutas para a gente ter um treinamento para padronizar o nosso serviço como empresa, e ali não tinha nada de técnico, porque a técnica ela já vem com o fisioterapeuta como bagagem de uma graduação, de uma pós-graduação, de um curso de extensão. Eu até falei para eles, a parte técnica eu estou confiando em cada um, no que vocês já me apresentaram e já falaram que tem. Sim. Um fisioterapeuta sabe ser fisioterapeuta, né? Aos poucos ali como empresa, eu vou vendo se a parte técnica dele realmente está legal, se ele está se atualizando,
Mas isso é uns 50%. Os outros 50% é a parte não técnica. Então, é a forma como você trata o paciente, é a sua pontualidade, é a sua empatia para com o paciente que tem dor, para com o paciente que está limitado. Realmente essa questão não técnica, ela é tão importante quanto a técnica para um fisioterapeuta. Hoje, o que faz os meus pacientes fidelizarem comigo até mais a parte não técnica, assim, é a empatia com ele, é a pontualidade, o comprometimento que eu tenho com ele. Quando eu falo de um serviço padronizado que nós queremos oferecer na empresa, não é um padronizado técnico, porque não tem nem como padronizar. Eu vou chegar e vou atender todo mundo igual? Todos os meus fisioterapeutas vão estar atendendo todos os pacientes igual? Não. Nossa padronização é justamente a questão não técnica. É como eu vou tratar o paciente, como eu vou encantar o paciente, como eu vou fazer aquele paciente acreditar em mim, como eu vou deixar realmente meu legado na vida dele. Quando eu fui dar o treinamento, o último slide lá do PowerPoint era a frase do legado, né? Que sua vida não seja estéril e tal. A galera até gostou. Porque é isso, a gente quer deixar um legado, até como católicos, diferente na vida das pessoas que passarem por nós, né? A gente quer sem usar palavras, né? Só com as nossas atitudes, com o nosso comprometimento, com a nossa honestidade, com a nossa empatia, falar de Jesus ali muitas vezes sem precisar nem falar, né? Como diz São Francisco, pregar com a vida. Exatamente. E isso a gente consegue muito na nossa profissão, se a gente quiser, se a gente estiver realmente disposto a fazer a diferença ali na vida daquele paciente. Sim. Eu me lembrei de um ensinamento recente que eu tive também participando de um curso da área da fisioterapia, em que o professor que estava conduzindo aquele curso, ele tirou o primeiro dia de curso só para falar sobre empreendedorismo na nossa área. Isso serve para todos, né? Mas ele disse assim que existe uma diferença de você ser um profissional. Ele fez uma pirâmide com a gente, né? Existe aquela base do triângulo ali da pirâmide, em que estão todos os profissionais recém-formados, que ainda estão se descobrindo. Existe uma pequena parte ali, a metade da pirâmide, que são profissionais que estão tentando se destacar de uma forma mais técnica, mas existe a ponta da pirâmide, que é um profissional diferenciado, que ele, além de tudo que ele já foi adquirindo na profissão, ele busca um desenvolvimento pessoal. E eu digo assim, de se aperfeiçoar numa administração de empresas, como a Nina tem feito, né? Aprender a lidar com pessoas, como lidar com seus funcionários, como proporcionar um melhor ambiente, como você se comunicar com aquela pessoa. Existe um curso específico que você aprende a como entrar dentro da casa da pessoa, como encantar o seu paciente. Eu acho que... E ele falava muito isso sendo um profissional da área da fisioterapia que já está há muitos anos no mercado. Ele disse pra gente, assim, um pequeno grupo de pessoas que estavam ali: escolham ser profissionais que se destacam, que sejam a ponta dessa pirâmide. E para vocês chegarem aqui, vocês precisam, lógico, de passarem pela primeira fase, passarem pela segunda fase, mas olharem para um olhar mais específico. Sejam únicos, invistam em coisas que muitas pessoas não estão investindo, sabe? Sejam a ponta da pirâmide. Isso é interessante porque eu tava justamente estudando a minha área, né, que é da publicidade, e ontem eu estava vendo alguns dados, assim, e é sempre bom relembrar de algumas coisas. Eu estava vendo justamente uma coisa que, na era que a gente fala sobre muito viver a experiência, dava um dado estatístico de que a maior parte das reclamações em restaurantes é do atendimento. Porque comida é aquela... tinha uma reflexão embaixo, assim, o seu produto ser bom é uma obrigação sua. Mas, assim, o atendimento é o principal fator de reclamação em restaurantes, porque comida é tudo muito parecido. Existe comida, alta gastronomia, existe o junk food, o fast food, beleza. Só que, assim, você está meio que falando do mesmo nível das coisas, porque as pessoas, elas têm meio que, assim, como posso dizer, tirando, muitas vezes, quando a gente está numa fase da nossa vida, ou numa classe social que a gente está, onde a gente guarda dinheiro para ter um evento especial, mas geralmente a gente está comendo a mesma coisa. Pessoas que têm um alto poder aquisitivo estão sempre comendo parecido, e pessoas que têm um baixo poder aquisitivo estão sempre comendo parecido. E dentro desse leque é tudo muito, muito igual ali, não tem muita diferença. E aí é o que a Nina e a Joyce estão falando aqui, que, você já se formou.
sabe? A probabilidade de um fisioterapeuta nota 7, 8 para nota 10 faz diferença? Faz, não vou dizer que não faz diferença. Mas às vezes para o paciente não é isso que está fazendo a diferença. É se o profissional está sendo educado, se o profissional está cuidando dele, né? Igual vocês falaram, às vezes o paciente está numa clínica ali que ele não consegue nem conversar com quem está atendendo ele. E como que você espera que o paciente tenha, né, se sinta confortável num lugar onde ele nem consegue conversar com o fisioterapeuta, né? Tanto é que tem estudos que demonstram, tem um estudo assim, o paciente deitado numa maca, recebendo uma intervenção X, o fisioterapeuta chega, aplica a técnica ou coloca ali um aparelho no paciente, na maca, e larga o paciente lá. Ele deixa o paciente, sei lá, 20 minutos, depois de 20 minutos ele volta e tira. E um paciente recebendo a mesma intervenção, porém com o fisioterapeuta ali interagindo, tendo empatia para com o caso dele, conversando com ele, tratando ele bem. E existe um terceiro estudo ainda em que o aparelho é colocado no paciente desligado, com o fisioterapeuta tendo o melhor atendimento possível. O paciente que mais melhorou foi o terceiro. Então. Isso faz toda a diferença. E é engraçado, né? Porque assim, não tô, né, muitas coisas que a gente falou aqui, e uma delas que eu acho que é essencial, se alguém não está fazendo isso ainda. Se você é prestador de serviço, está nos ouvindo, uma coisa que a Nina falou que é chave, não tem nada a ver com ergonomia, tem a ver com empresarização, é que todo serviço pode ser encarado como um produto, né? Você falou de padronização e as pessoas, meu Deus, como é que eu vou padronizar? Cara, dá para padronizar, e padronizar é uma coisa que eu estava vendo. As pessoas preferem muito mais, e aí voltando para a comida, que é muito fácil você mensurar isso, né? Os exemplos. As pessoas preferem, às vezes, muito mais um McDonald's, que o Big Mac ele é idêntico todas as 25 vezes que você for lá, e que não é o melhor, tá longe de ser o melhor hambúrguer do mundo, de que você ir numa outra hamburgueria em que um dia o hambúrguer está maravilhoso, assim, meu Deus do céu, isso aqui é nota 11 de 10, e no outro ele é nota 4. E assim, o McDonald's, vamos supor que no McDonald's o Big Mac seja nota 5, mas ele é todo dia nota 5. E aí um dia você tem nota 11, outro dia você tem nota 4, nota 6. As pessoas tendem a preferir a estabilidade, né? E nesse sentido, os serviços são altamente padronizáveis, principalmente se você for pensar do ponto de vista do atendimento e não da técnica, né? Porque, o exemplo, voltando à barbearia, né? Caso do André. Pô, um cara pede disfarçado, o outro pede desenho, eu vou pedir a navalha. Não tem como padronizar o corte, mas tem como padronizar a maneira como a pessoa vai ser tratada, né? Com certeza. E eu acho que, se a gente consegue padronizar uma experiência para ela ser cada vez melhor, e aí, como padronizar para ser cada vez melhor? A gente vai corrigindo o percurso e vai tornando cada vez melhor. A gente só tem a ganhar como profissional, né? E quem padroniza o serviço muito se destaca. A gente já teve uma aula lá no Legado, né? Sobre procedimento, acho que foi até do André, sobre procedimento operacional padrão. E foi algo que eu adotei agora já desde o início, né, da empresa, o procedimento como atendimento, né? No André ele contava lá, o cliente entrou, a gente chama ele pelo nome, a gente é extremamente simpático, ele até reforçou lá, extremamente simpático. E aí quando eu fui montar ali o meu também, junto com a Edi, né, ela ia me dando algumas ideias, ela que é a minha mentora agora, a gente padronizando o atendimento, tem coisas que são tão importantes e fazem tanta diferença, eu vou contar um exemplo aqui. Uma das coisas que eu coloquei lá como padrão, que deveria ser, na verdade, padrão de todo fisioterapeuta, mas não é todo fisioterapeuta que faz, assim que chegar na casa do paciente, conversar um pouquinho com ele, antes de iniciar o processo da fisioterapia, a gente vai aferir os sinais vitais do paciente. Então, a gente vai aferir a pressão, a frequência cardíaca, vai ver a saturação do paciente, como é que tá. Olha como faz diferença essa padronização e como, por exemplo, no nosso caso, fisioterapia, o paciente se sente cuidado e quanto isso faz a diferença na vida dele. Fazendo uma dessas questões de aferir sinais e tudo mais, eu estava na casa de uma paciente idosa que mora sozinha, de 88 anos, e a pressão dela sempre foi boa, normal, 12/8, 13/8 ali dentro do normal. Mesmo assim, mesmo sabendo que a pressão é boa, é uma coisa indispensável, eu sempre faço. Um dia eu aferi a pressão dela e estava 20/11, muito alta.
E aí ela já ficou meio desesperada ali, né? Eu precisei contar pra ela que estava realmente alta, ela ia ter que tomar alguns cuidados. Em cima disso, a gente não faz o tratamento normal que a gente faria naquele dia. Ela é uma paciente que faz a fisioterapia só para manutenção da saúde do idoso, então ela faz fortalecimento, treino de equilíbrio, enfim. Naquele dia a gente não ia poder fazer, porque senão a pressão dela ia aumentar muito mais. Ela tinha feito, há um mês atrás mais ou menos, um exame de Holter 24 horas no cardiologista, e ela tinha levado no médico, tinha dado tudo certo. Aí a gente conversando ali, depois daquele momento, ela falou, eu vou pegar o exame para você dar uma olhada. Quando a gente olhou o exame, tinha grifado várias partes dessas 24 horas, vários horários, em que a pressão dela já tinha dado 20/11, ela já tinha levado no cardiologista, e ele já tinha falado que, na verdade, estava tudo bem. E não tava, né? Então, isso, olha que legal o paciente se sentir cuidado. Depois a filha dela mandou uma mensagem, nossa, obrigada, que bom que você conseguiu ver isso, né? Imagina se a gente não tem essa padronização, a gente não afere a pressão do paciente, eu coloco uma idosa de 88 anos com a pressão a 20/11 para fazer exercício, né? O quanto isso foi um cuidado para ela, quanto ela se sente cuidada e quanto ela elogiou depois, né? Achou isso importante. Nossa, que legal, que bom que antes da fisioterapia você aferiu a pressão. Imagina se a gente não tivesse visto isso nesse dia, né? E não só essa questão, como várias outras da padronização fazem a diferença, fazem o cliente, o paciente se sentir cuidado, sentir que naquele ambiente tem uma ordem, que as coisas são preparadas para ele de uma forma especial, pensando nele de forma individualizada. Isso para qualquer área é muito importante. Eu me lembro de ouvir um termo relacionado à padronização, que eles davam até o exemplo que acontecia nos parques da Disney, né? Eu nunca tive a oportunidade de estar lá, mas assim, as pessoas que já foram relatam sempre a mesma coisa. Inclusive tem um estudo que fala que os parques da Disney têm uma cultura e falam que é a cultura da extraordinária. Como que é a palavra? Extraordinariedade. Isso. É uma cultura que eles adquirem ali extremamente, vamos dizer assim, buscando sempre o melhor, a melhor experiência para aquela pessoa que está ali. As lixeiras são todas da mesma cor, as cores aos redores, assim, são todas específicas para que sejam camufladas e algo assim. Eu lembro de uma experiência também de viver essa cultura da extraordinariedade. Falei certo, né? Falou. Que a experiência que eu tive foi trabalhando numa clínica que o fisioterapeuta teve essa sacada da padronização e fazia diferença que algumas pessoas vinham de outros países se tratar com ele. Nossa. E ele tinha uma cultura realmente bem padronizada. Eu lembro que passei por um processo ali para me adaptar naquele ambiente. Ele entrou, ele me mostrou a sala, que era exatamente naquele exemplo que a Nina trouxe, de você colocar um paciente de uma forma bem estratégica ali, e isso causa melhoras, né? A sala era extremamente organizada, cada sala tinha uma cor, o estudo de cores era feito naquele ambiente para que o paciente se sentisse calmo, tranquilo, né? Uma cor um pouquinho mais tranquila, as cores da parede. A sala era extremamente organizada para que o paciente, quando entrasse, não se deparasse com um ambiente desorganizado. Existia uma televisão, existia uma playlist específica que o paciente gostava, que já era antecipadamente preparada. Caramba, você entrava na sala com o paciente com ar climatizado. A bancada era exatamente 3 dedos de distância cada equipamento que era utilizado ali. Então, ele tinha essa questão, né, pessoal dele, que ele optou. Mas a padronização fazia toda a diferença. E o paciente realmente se sentia especial. E esse tratamento especial, esse olhar específico, além de prevenir muitas outras coisas, exatamente nessa importância, mas faz toda a diferença. Nossa, imagino, pô. O cara fez a clínica da Disney, né? Fez a cultura do Não extraordinário. tem como. Tem uma coisa que eu pensei lá atrás, eu até esqueci de perguntar, e agora eu vou voltar, porque eu acho que isso talvez seja um grande insight para várias pessoas, vários profissionais. De repente, até um profissional que não é um fisioterapeuta possa, né? A gente sabe que existem exemplos de empresas que nascem assim, sei lá. Eu já vi clínicas de dentistas serem tocadas por uma pessoa. Eu vou dar um exemplo bem específico. Uma clínica de dentistas que era tocada por uma mulher que tinha até a 4ª série.
mas ela teve uma visão de negócio e ela foi contratando dentistas que estavam saindo da faculdade e ela tinha uma clínica gigantesca de odontologia e ela nunca foi dentista. Chegou muito longe disso, na verdade. E, nesse sentido, vocês acham que talvez alguns fisioterapeutas, e não necessariamente fisioterapeutas, né, nesse sentido, você acha que haveria espaço para profissionais que focassem, por exemplo, em saúde, né? Eu não vou nem falar de ergonomia, mas assim, de saúde no trabalho dentro de segmentos específicos do mercado? Por exemplo, alguém que mexe com ergonomia ou com saúde em geral dentro de barbearias, dentro de padarias, dentro de escritórios de contabilidade, assim. Ou será que é tipo muita loucura pensar nisso? Não sendo um profissional da saúde? Não, assim, eu acho que não sendo um profissional de saúde, essa pessoa vai ter que ser muito boa de negócio. O Steve Jobs não sabia programar e fundou a empresa mais valiosa de computadores, né? Vamos dizer assim. Mas, assim, vamos pensar no profissional de saúde, que é mais fácil. Você acha que, sei lá, um fisioterapeuta, né? Vocês já estão muito satisfeitas na área de vocês, mas você acha que há espaço para um fisioterapeuta puramente consultor, que vai ali, e mais do que isso, consultor de barbeiros, consultor de escritórios de contabilidade? É possível pensar grande, né? Eu acho que existe já uma área específica nessa questão que a gente fala que é uma área preventiva. Exatamente naquela frase que a gente citou, né? Invista não na doença, invista na saúde. Então, eu acho que é uma área que tem crescido. Existe a área já legalizada pelo nosso conselho, que é a fisioterapia preventiva, que é um fisioterapeuta que se especializa só para trabalhar com prevenção, né? E trabalha em diversas áreas, em diversos setores. Mas existe, sim, e com certeza funciona. Então já existe já essa pessoa. E, cara, nada melhor do que a gente falou sobre... A gente falou isso fora das câmeras, né? Sobre, muitas vezes, o fisioterapeuta que tem medo de focar numa área específica e de morrer de fome. E eu imagino que um fisioterapeuta preventivo que foca num segmento do mercado específico, ele vai ser muito valorizado, porque vai todo mundo querer. Não, na minha loja vamos mudar um pouco, não vou ficar falando só de barbearia. Vamos pegar no pessoal que mexe com confeitaria, que também tem no legado. Na minha loja de confeitaria vai vir a Luana, que é consultora aqui, é fisioterapeuta, que só fala para pessoas que fazem bolo, que fazem confeito. Elas vão ajudar os meus funcionários a terem uma qualidade de vida melhor. Poxa, esse fisioterapeuta ainda vai poder cobrar mais caro até, porque ele é ultra especialista nisso, né? É aquilo que a Nina falou, né? Quando você escolhe a tua área, você decide ser o melhor que você pode, pelos teus princípios, pela tua profissão, pelo teu ganha-pão, né? Você se destaca. E você se destacando, você consegue alcançar uma visualização de mercado, eu acho que muito boa. As pessoas olham para você com mais respeito, valorizam o teu trabalho, vão deixar de se importar tanto com o teu valor, que você especificou aquilo, né, conforme a sua necessidade, e vão olhar mais para o resultado do teu serviço. Então, eu acho que isso é muito bom, né? As pessoas valorizam muito o profissional que é muito especialista em um nicho, né? Que nem você perguntou. Existe um fisioterapeuta só especialista em ombro, só especialista em joelho? Isso para qualquer área é muito importante. É fundamental o profissional escolher um nicho, seja da área que for, de barbearia, dentista, confeiteira, né? Olha que legal, por exemplo, a Edilene, que tem lá no legado, ela só faz bolos artísticos, né? Ela falou, eu até faço um bolo convencional de festa e tal, mas a minha especialidade são bolos artísticos. Aí você vai ver, ela faz uns bolos assim que Ela fez um caminhão, né? Ela fez um caminhão. É algo surreal. Olha como alguém que tá em busca disso vai valorizar a Edi por conta disso, né? Desculpa, só é Eli, né? A Eliane, né? Eliane, desculpa, Eliane Poreto, né? Eu falei errado, a Eli, é verdade. E isso para qualquer área, né? Um dentista. O dentista, ele é só especialista em, por exemplo, aparelho. Ele é o melhor naquilo, ele traz resultados rápidos. Ou um outro dentista que faz prótese, faz cirurgia, faz restauração, faz clareamento. E na fisioterapia também. Como que eu vou ser uma fisioterapeuta que sei tratar a saúde do idoso, que sei tratar neurologia, ortopedia, respiratória? Não tem como, né? É muito mais legal a pessoa entrar lá no meu perfil e se deparar com a Joyce, fisioterapeuta neurofuncional adulto. Ou infantil. Olha que legal, né? Que confiança que isso transmite. Então, acho que
seja na área que for, o profissional ao longo do tempo, ele deve escolher um nicho para se especializar, se aprofundar e passar cada vez mais conhecimento e confiança naquela área, né? Legal. É institucionalizado pelo nosso conselho, o conselho que rege a nossa profissão. Eu não lembro exatamente quantas, mas eu sei que são mais de 15 áreas diferentes em que a fisioterapia pode atuar. Sendo assim, é uma área muito ampla. Para as pessoas que não conhecem entenderem um pouquinho, quando um fisioterapeuta se forma, ele se torna como se fosse um médico. A gente compara Clínico com a área, geral. um clínico geral. Um fisioterapeuta que acabou de se formar, ele é um clínico geral da área da medicina, vamos dizer assim. E quando você atende um clínico geral, é meio que assim, lógico, respeitando todas as áreas, mas assim, você tem que saber um pouquinho de tudo, mas não é especialista em nada, vamos dizer assim, né? Então, quando você escolhe se especializar, você se aprofunda naquele assunto, você busca curso, você busca aprofundamento e conhecimento e novas técnicas, e você se torna uma referência daquilo, né? Então, Sim. Não, é o legal diferencial. demais. Gente, já estamos falando há muito tempo aqui, não parece, não sei pra lugar, né? Não Aí, parece. na verdade, parece pra você, só pra mim Não. que não, né? Mas a gente já tá encaminhando pro final do podcast, infelizmente, né? Eu, por mim, podia ficar a noite inteira aqui conversando com vocês, eu achei sensacional, de verdade. E eu queria que vocês deixassem palavras finais, então, e aproveita, já pode até mesmo começar essas palavras finais dizendo como acham, encontram vocês, né? E aí, deixar um recado final pra nossa audiência. Bom, o meu Instagram é Joyce MP Fernandes e podem me achar por lá. Qualquer dúvida a gente fica à disposição, né? Se tiver uma dúvida, se precisar de alguma instrução ou algo assim, eu acho que as nossas vidas e a nossa profissão está aberta assim para todos, não só do legado, mas para todos aqueles que precisarem de algo. E eu acho que uma mensagem final talvez seria terminar com essa frase que me impactou bastante. Invista na sua saúde, não deixe para investir na sua doença, sabe? É uma coisa que vale a pena. Às vezes a gente ouve falar, mas a gente não entende o verdadeiro significado e quanto isso é importante. A gente estando na área, a gente percebe o quanto as pessoas padecem por deixar esperar a doença. Às vezes é uma coisa que não tem mais volta. Às vezes é uma dor na sua coluna, um desgaste articular e por aí vai. Uma coisa que, se você tivesse feito diferente, talvez o resultado da tua vida, o resto da sua vida também seria diferente. Então, acho que uma mensagem importante. Invista na sua saúde, não deixe chegar a doença para que você tenha que investir nela. Bom, gente, eu vou falar aqui o Instagram da nossa empresa, né, que está começando agora, é NC, Fisioterapia Domiciliar. Quem precisar de qualquer cuidado de fisioterapia, agora nós estamos capacitando e treinando vários profissionais de diversas áreas e nós estamos aí levando, como eu já falei, uma proposta mais humana, um serviço de excelência, um atendimento mais empático, então nós esperamos conseguir realmente fazer a diferença na vida aí de todas as pessoas que precisarem. E algo que eu sempre falo para os meus pacientes e para todas as pessoas é que o custo do cuidado é muito melhor do que o custo do reparo. Maravilha. Perfeito. Legal demais. Bom, se você está aqui ainda, depois que elas falaram ainda para me ouvir, né, eu queria agradecer a sua presença aqui, queria dizer que nós voltamos, né, em breve, se Deus quiser, daqui a 15 dias, né, no podcast, mais um episódio. E se nada aconteceu de errado, se nenhuma catástrofe aconteceu, na semana que vem, na próxima quinta, nós temos Encontro Legado presencial, para quem é da região do Vale do Paraíba. E eu quero ver você lá. Nós teremos uma aula que é vendendo através de textos. Eu devia ter escrito isso, porque agora eu não lembro o tema exatamente. Mas é isso. É como vender através de textos. Ou como vender mais através de textos. Ai, gente, nossa, eu devia ter escrito isso, mas não tem problema. Vai ser dia, né, 19 de outubro e eu espero todos vocês lá, tá certo? Fiquem com Deus e, né, diante da Nina, diante da Joyce, que Nossa Senhora da Saúde interceda por todos nós. Amém. Amém. Até lá. Até mais.